Isso. Preste atenção no texto. 2 Coríntios 2, versículo 1 diz assim, ó: contudo, eu disse para mim mesmo que não iria fazermos uma nova visita em que tivesse de vos entristecer. Olha aqui para mim, irmãos. Eu não vou detalhar esse texto, porque eu estou com vontade de ir atrás do contexto histórico dele para pregar a mensagem desse texto de novo. Mas eu já vou dando aqui alguns spoilers para vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Eu já fiz uma visita para vocês, e nessa visita vocês ficaram tristes. Apóstolo Paulo. Eu já fui uma vez aí, e quando eu fui, causou em vocês tristeza. E agora eu coloquei um propósito no meu coração. Eu não vou de novo aí para que vocês se entristeçam. Mas peraí, Paulo indo causar uma tristeza? A gente tem que entender isso aqui, né, Gabriel? Como é que pode o Paulo, o grande pregador que todo mundo admira, todo mundo estima, e Paulo vai lá, Alisson, causar uma tristeza na igreja de Corinto? Vamos entender isso aqui? Versículo 2: e se eu deixar vocês tristes, quem me fará a mim feliz? Senão aquele a quem entristeci. É uma pergunta. Essa pergunta é mais ou menos assim, ó: vocês são o motivo da minha alegria. Se eu deixar vocês tristes, quem é que vai me alegrar? Então aí fica mais amplo a gente querer entender por que Paulo deixou esse povo triste, meu Deus. É crente. Eu não vou mais para você se entristecer, porque se eu entristecer vocês, e vocês que são motivo da minha alegria, e eu posso dizer por que os coríntios eram motivo da alegria de Paulo, porque foi uma igreja que ele plantou, fundou e passou lá 1 ano e 8 meses pregando. E ele diz: é vocês que me alegram. Se eu entristecer vocês, não vai ter mais ninguém que me alegre. Versículo 3, olha para a Bíblia de vocês. Foi por essa razão que vos escrevi daquela maneira na minha última carta. Bem aqui eu preciso fazer uma pausa. Como eles não podiam viajar, como hoje viaja de avião, de carro e tudo, como é que o pastor pregava uma mensagem para a igreja? O pastor escrevia uma carta, o dirigente local da igreja lia a carta na íntegra. Por isso que eu disse para o Gabriel que ele pode fazer uma mensagem e ler. Hoje a gente ignora um pregador que lê, mas os grandes pregadores do passado, Jonathan Edwards, tanto Spurgeon, tantos outros, eles escreviam um sermão e liam para as pessoas. E Paulo, que não podia estar em todo lugar, ele escrevia e aquela mensagem era lida. Então o que ele está dizendo? A última carta que eu escrevi daquela maneira. Que maneira? Da maneira que ao invés de alegrar, entristeceu. Opa, se a carta era uma mensagem e foi escrita para os coríntios, e essa mensagem entristeceu, eu aprendo o quê? Que algumas mensagens alegram, mas outras mensagens entristecem. Algumas mensagens são bálsamo, outras são chicotes. Algumas mensagens são abraço, outras são pancada. Agora só para nós aqui, povo da internet não, só nós. A gente só gosta das primeiras partes. Das segundas a gente não gosta. Da que alegra a gente gosta. Da que entristece a gente repudia. Da que é bálsamo a gente quer. Da que é chicote a gente diz que não, né? Paulo está dizendo: a última carta que eu escrevi por essa razão. Agora Paulo vai dar uma explicação, continua no versículo 3. Para que vocês possam pôr as coisas em ordem. Então vamos lá, olhe para mim, vamos aprender todo mundo aqui. O que eu escrevi entristeceu, mas a razão de eu escrever para entristecer é para que as coisas fora de ordem pudessem voltar a ficar em ordem. O pai vai lá e mete a taca no filho, né? Na hora ali com raiva. Só que depois que ele mete a taca, que ele chama o filho, sabe o que ele vai dizer? Papai fez isso para você não fazer isso. Bateu para deixar as coisas em ordem. Então Paulo está dizendo: eu entristeci vocês,
Não quero mais entristecer, porque vocês são aqueles que me alegram. Mas agora eu quero explicar por que eu escrevi daquele jeito, que vocês se entristeceram. Foi para colocar as coisas em ordem, antes que eu chegasse aí. Assim não serei entristecido, continua olhando para a sua Bíblia, justamente por aqueles que deveriam ser os primeiros a dar-me grande satisfação. Sinto a vossa felicidade tão ligada à minha, que estou certo que só poderão sentir-se felizes se for ter convosco com alegria. Coisa linda isso aqui, irmão. Paulo está dizendo, eu tive que entristecer vocês, porém, eu estou tão ligado a vocês, que quando vocês se alegram, eu me alegro, quando eu me alegro, você se alegra, que a próxima vez que eu vou ter com vocês, a minha mensagem vai ser diferente, só porque eu não quero que vocês percam a alegria, e eu também perca a minha. Porque na perda da alegria de vocês, eu perco a minha, e na perda da minha alegria, vocês perdem a de vocês. Qual é o princípio de Paulo à igreja em Roma? Alegrai-vos com os que se... Quem lembra? Diga, alegrai-vos com os que se alegram. Diga, chorai com os que choram. São princípios que regem a igreja. Está alguém triste, eu me entristeço. Só que na igreja de hoje, está alguém triste, que se dane. Está alguém triste, bem feito. Está alguém triste, se vire. Está alguém doente, não estou nem aí. Irmãos, eu nunca vi um crente sensível, verdadeiro, coração puro, que ele ouve que alguém está doente, passando mal, alguma coisa, que ele não sinta empatia, que ele não se preocupe. Ele se preocupa. E você está doente mesmo? Como é que está? Você se preocupa. Você está... Porque nós temos uma ligação, uma conexão. Essa conexão, inclusive, ela é espiritualizada em uma linguagem figurada, comparativa, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo diz assim, falando da igreja como um corpo: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro se alegra, com ele todos se regozijam. Então olha essa ligação, olha para o versículo 4. Podem crer que me foi extremamente pesado, parte linda essa aqui, penoso, escrever-vos aquela carta. Vamos lembrar, a carta era uma, quem lembra? Vamos lá, diga, mensagem. A carta era uma. Então Paulo está dizendo, aquela mensagem foi pesada. Olha aqui para mim vocês. Paulo está dizendo, a mensagem que eu enviei para vocês foi penoso para mim, foi pesado. Foi pesado ter que escrever aquilo para vocês. E tenham certeza disso, que foi não só pesado, foi extremamente penoso. Versículo 4, leia. Foi com o coração apertado que eu fiz. Eu cheguei a chorar. Ei, irmão, Bíblia é Bíblia. Nós temos um homem aqui que na hora que estava preparando a carta e a mensagem para enviar, o coração está pesado, ele está em angústia, aperto aqui, angústia, e ele chega a chorar, Milton, escrevendo a mensagem. Como quem diz assim, eu não vou enviar essa carta. É muito penoso. É difícil falar isso para eles. É difícil pregar essas coisas. Mas Paulo era um servo de Deus. Paulo deveria obedecer a Deus. Ele escreve a carta e manda, mesmo sabendo das consequências. Versículo 4 ainda, vamos ler isso aqui junto, para você não dormir? Não queria ferir vocês, queria que vocês sentissem o profundo amor que eu tenho por vocês. Diga comigo, Paulo não queria ferir, mas feriu, irmão. Não queria, mas feriu. Não queria entristecer, mas entristeceu. Não queria que tivesse consequências negativas, mas teve consequência negativa. Sabe como é o nome disso, irmão? Igreja. Igreja é assim. E parece que tem gente que não aprendeu ou esqueceu.
Na verdade, eu mais prefiro ficar com o esqueceu do que não aprendeu. Por quê? Vamos voltar um pouquinho assim, só um pouquinho, 15 anos atrás de igreja. Não vou voltar nem muito. E se você voltar mais ainda, é pior. Eu vou só lembrar vocês e revelar para quem não sabia. Se você chegasse em algumas determinadas igrejas há 40 anos atrás, olha aqui para mim, e fosse o dia de culto de ensino daquela igreja, sabe o que o pastor ia dizer? Só os crentes vão participar, fecha as portas, não vai ter nenhum louvor e se preparem. Irmão, era ataca, era pancada, era o chamado culto de doutrina, porta fechada, só para a igreja, porque naquele dia os irmãos iam para a igreja e diziam assim: hoje o pastor vai descascar. E olha que se batia sem pena. E sabe o que acontecia com o povo? Não trocava de igreja, não se desviava, não ficava bicudo. Terminava o culto, eles iam até o pastor, o dirigente dizia: ô pastor, obrigado, eu estava precisando. E hoje, a resposta fica com vocês. Paulo está dizendo: ó, eu não queria ter ferido vocês, eu queria que vocês sentissem o quanto amo. Diga comigo: amor zela, e zelo custa caro. Zelo custa caro. Zelo é difícil, custa caro. Zelo custa caro. Versículo 5. Lembrem-se que o homem que causou aquela perturbação não foi tanto a mim que afligiu, mas sobretudo a vocês todos. Aliás, ele já foi bastante castigado com a reprovação unânime. Opa, aqui está a razão porque Paulo escreveu, porque no meio tinha um homem causando uma perturbação, e talvez, depois eu trago a confirmação para vocês, fica subentendido que aquele homem foi reprovado de uma maneira tão forte por Paulo, que acabou entristecendo algumas pessoas, acabou trazendo tristeza para alguns, e Paulo disse: não só eu, mas a maioria reprovou de forma unânime. 7, é pois agora o momento de perdoá-lo, e de lhe mostrar simpatia, pois de contrário a amargura e o desânimo pode até impedi-lo de se reerguer, reabilitar. Olha para mim aqui. Então Paulo está dizendo: olha, a gente bate, a gente fere, a gente entristece, joga o cabo no chão, mas depois levanta ele, porque ele precisa se levantar. A gente precisa reabilitar ele. Reabilitar. Quem nunca assistiu aí um filme de boxe, de luta, e o cabo sai do ringue lá, apanhou, foi muito, aí o treinador dele, em vez de dar uma massagem ali nele, fala assim: ó, pá, acorda, tu tá deixando esse cabo te bater. Mas ele está apanhando no ringue, da apanha do treinador, irmão. Mas quando o cabo termina de pegar um tapa do treinador, ele sai de lá, ó, arisco. Ele despertou. Eu sei o que é bem isso no sentido da aplicabilidade. Eu digo para os meus filhos: sabe por que eu falo gritando com vocês? Primeiro, porque é a minha natureza, é a minha personalidade. Segundo, porque se eu falar mansinho, vocês não vão despertar. Tem que gritar para vocês acordar para a realidade. Tem que dar um choque em você assim, ó, sacudir: ei, você acorda. Porque às vezes, para dar choque de realidade, a gente tem que ir para pegar choque de realidade. Aí Paulo está dizendo: olha, vocês sabem que eu quero reabilitar esse homem. Versículo 8, vamos continuar olhando para a Bíblia. Por isso peço-vos que lhe testemunhem o vosso amor. Sabe o cara que vocês bateram? Agora vão lá e provem para ele que vocês bateram porque vocês amam. Agora pense esse cabo aceitar isso. Por que vocês fizeram tudo isso comigo? Aí vem a igreja: porque nós amamos você. Mas como é que vocês amam e fazem isso comigo? É porque nós amamos, por isso que a gente fez desse jeito, né? Eu me lembro que uma vez, eu não vou contar aqui em detalhes porque está sendo filmado, eu tive que confrontar um crente. E só para você entender a questão da linguagem, ele era um crente de relevância na igreja, era grande. Era uma pessoa que você tinha que ter cuidado para confrontar, porque senão você tinha prejuízo. E aí na hora que eu confrontei ele, depois de confrontar ele foi embora, eu fui para casa, fui orar, digo: Jesus, e agora?
Misericórdia. Se esse homem sair da igreja, misericórdia. Mas eu tinha que confrontar. Aí passou 2 dias, ele me botou dentro do carro dele. E ele mais velho do que eu. Aí ele olhou para mim assim como uma criança. Sabe, uma criança mais velha do que eu. Ele olhou para mim e disse assim: meu pastor, me perdoa. E eu que confrontei ele. Tem paciência comigo, meu pastor. Eu estou aprendendo. Deu vontade de eu chorar na hora que eu vi aquele homem mais velho do que eu, uma autoridade. Por quê, irmão? Porque muitas vezes tem que confrontar. A gente tem que ser confrontado para poder abrir os olhos. Versículo 9, vamos lá, que o tempo está indo embora. Tá bom, está gostoso, não está? Essa meditação. Se vos escrevi daquela maneira, Paulo volta a falar da mensagem, Milton e Rafael. Se vos escrevi daquela maneira, foi também para verificar até que ponto iria a obediência de vocês. Opa, coisa boa. Eu bati, eu feri, eu entristeci, para ver se mesmo depois de apanhando, ferido, entristecido, vocês continuassem obedientes. Por isso, irmão, que não houve ilustração mais precisa para Jesus do que dizer que o reino do céu tem que ser tomado como uma criança. Rapaz, você termina de bater no miudinho e ele vem e te abraça. Você termina de brigar com a criança, ele senta no teu colo. Ó, que coração, irmão. Você dá 2 gritos, puxa a orelha, dá uns murros assim, quando está virado. Só falta querer jogar do outro lado da rua. Aí quando você termina de jogar, lá vem ele. Esse é princípio que Deus ensina através da sua palavra. Paulo está dizendo: eu bati, eu feri, eu fiz, mas eu queria saber até onde vocês eram obedientes. Versículo 10. Quando perdoaram aquele homem, opa, o homem que causou problema foi o homem que causou problema foi perdoado, porque igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de perdão. Muita igreja já não tem mais lugar de perdão. Está virando lugar de massacre, de assassínio. Ó, irmãos, uma das coisas que a gente tem que conviver, guarde bem isso aqui no coração, é com a possibilidade de erro recíproco. Obrigado, minha princesa. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar como exemplo. Gabriel pode errar com a Poliana e a Poliana pode errar com o Gabriel. E os dois têm que conviver com isso. Se os dois convivem, a hora que o erro vir, dá lá a DR, dá o BO, mas aí a Poliana vai lembrar, assim como ele errou comigo, eu posso errar com ele. E vice-versa. A Carla errou com o Max pode errar com a Carla. Então, quando a gente vive numa comunidade, olha aqui para mim, entendendo que quem está ao meu lado pode errar comigo, vai dar ali aquele desconforto, mas depois eu me lembro, ele pode falhar, ele pode errar. Então, eu não vou ficar esmagando a cana quebrada. Diga comigo, esmagando a cana quebrada. Para você entender esse versículo, é só vir de trás para frente. A cana já está quebrada e vem alguém e ainda esmaga. Jesus disse: não esmague a cana, já está quebrada, não precisa mais pisar nela. O que é isso? Já recebeu o suficiente, já está lá no chão, não é mais, agora você levanta. Aí Jesus botou mais uma comparação: não apague o pavio que fumega. Fumegar ali é fumaçar. Está lá um paviozinho, tem só uma brasa, saindo uma fumacinha, a brasa está lá. Não é para fazer assim não, é fazer só. Tem gente quase apagando, a gente faz assim. Termina de apagar. E o evangelho dizendo assim, faz assim, ó. Eu posso dizer da prática desse versículo, né? Eu já fui cana quebrada muitas vezes, ainda sou, e pavio fumegando. Você acha que o pastor Max tem 25 anos com aquele ânimo nas alturas? Quantas vezes eu falei na minha mente, vou largar esse negócio. Eu não estou falando de hoje não, eu estou falando dos anos de ministério.
chorando em porta da igreja, os pão em cima da mesa, os materiais em cima da mesa, passando humilhação em muitas igrejas, ficando ao léu. Fui pregar numa igreja longe, no interior. Quando eu terminei de pregar, o cabo disse: pastor, não tem nada de dinheiro para lhe dar não, nem a passagem. Você acredita num negócio desse, irmão? Nem a passagem? Como é que eu ia embora? O que eu disse para ele? Meu pastor, eu vou lhe dar só uma palavrinha. Próxima vez, se eu convidar um pregador que vem de outra cidade, se prepare, porque às vezes a pessoa não tem recurso. Não faça isso não, porque já pensou se eu não tivesse trago alguma coisinha para voltar para casa? Aí essas horas a gente pensa: não, vou largar isso, vou atrás, vou estudar, vou ver alguma coisa, vou vender, vou projetar. Já fizemos curso de tudo que imagina, já trabalhamos com isso, com aquilo. Aí Jeová, não, é minha obra e acabou. É chorando, é gemendo, é sofrendo. Ainda que a cana esteja quebrada e o pavio esteja fumegando, eu vou fazer a cana se restaurar e vou fazer o pavio se reacender, porque eu sou Deus que reanima. Alguém está recebendo essa palavra? Tem alguém ouvindo a voz de Deus? Ninguém vai esmagar a cana quebrada, nem o pavio que fumega. O pavio vai reacender, a cana vai ser restaurada e vai produzir no reino de Deus. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Comigo Ele está falando. Versículo de número 10 ainda. E quando eu perdoei tudo o que havia para perdoar, eu fiz com a autoridade de Cristo para o vosso bem. Aí chega no versículo, eu vou terminar a mensagem. Versículo 11. E para que Satanás não tome vantagem de tal situação. Diga comigo: inimigo, está fraco, todo mundo dizendo, inimigo é oportunista. Irmão, se tem um camarada que gosta de uma oportunidade, é o diabo. Não conheço ninguém que garra uma oportunidade com unhas e dentes como o diabo. Um descuido nosso, vou repetir, um descuido nosso, ele causa uma avalanche, mas daquelas, um descuido é capaz dele fazer uma destruição em proporções. Eu vou contar uma experiência que eu tive numa determinada congregação, só não vou dar nomes, mas vocês vão entender a proporção da situação. Escuta isso aqui para mim terminar. Nós tínhamos tido uma reunião na igreja, numa noite. Aquela reunião gerou assim um desconforto, né? Teve uma problemática, isso ali na região do Uziel. É um fato conhecido porque se divulgou, mas eu não vou dar nomes por respeito e ética. No outro dia, um irmão comentando com uma irmã sobre a reunião, estava falando naturalmente na linguagem dele, fora daquela linguagem coloquial de igreja. Me dá uma raiva e tal, porque a gente fala que está com raiva, né? Me dá uma raiva, um cara desse, não respeita o pastor e tal. Começou a falar um monte de coisa. A irmã, nós não sabemos explicar, pegou o áudio, de acordo com o relato dela, e a gente tem que ficar com a palavra que ela falou, ela ia apagar o áudio. Sabe o que ela fez? O áudio foi parar no grupo da igreja. Meu irmão, lembra, Mateus? Ela tentou apagar, não deu certo, e 7 horas da manhã eu já tinha ido dormir tarde. Por quê? Porque a reunião foi problemática para mim, então eu já estava sofrendo pela reunião. Depois meu sofrimento, Alisson, não era mais por causa da reunião, era por causa dessa irmã que tinha dessa irmã e desse irmão que tinha o áudio dele escapado. Irmão, 7 horas da manhã meu telefone já tinha 10 ligação. Liga, pastor, pelo amor de Deus, meu Deus, morreu alguém. Estou acordando, nossa, aconteceu alguma coisa. Aí o que foi, irmã? Eu joguei um áudio lá no grupo, agora todo mundo ouviu, irmão. Quando eu ouvi o áudio, aí, meu irmão, irmãos, foi meses e anos para resolver aquela situação, irmão. Anos. Eu saí de lá e a situação ainda não tinha. Vocês têm uma ideia? Eu saí de lá e a situação foi resolvida. Que a pessoa que sofreu me falou, disse: ó, pastor, daquelas pessoas muitos já vieram me pedir perdão, que é a pessoa do áudio. Mas quem aproveitou a oportunidade toda? Quem foi? Ora, o oportunista. Satanás que, ó, como diz o texto aí, versículo 11, não tome vantagem de tal situação.
Ele viu uma oportunidade, entrou e disse: é aqui. Irmão, oportunidade ele procura desde lá do Gênesis. Adão deixou a Eva de repente, rapidinho, sozinho, né? É claro que isso aqui é uma inferência. Quando a Eva estava sozinha, ele se aproximou. Jesus passou 40 dias, 40 noites jejuando. Aí a Bíblia diz assim, ó, e teve fome. Quando ele viu que Jesus teve fome, disse: opa, tem umas pedras aí boas para transformar em pão, hein? Davi não foi para a guerra, mandou todo mundo e ficou em casa. Aí o Davi pegou aquela soneca da tarde, nunca mais eu dormi uma dessa, ó. Aquele sono amigo, tudo parece que tu vai hibernar, parece que tu vai assim, vup, né? Aí aquela soneca toda da tarde, aí quando Davi acordou ocioso, cabeça vazia, primeiro lugar que ele procura uma janela. Cuidado com a janela chamada celular, viu? A hora que ele mete a cara na janela, tem uma mulher despida. Quem era que estava preparando o prato? Satanás. Faz eu me lembrar agora de uma primeira igreja que eu dirigi. Está aqui, ó, minha testemunha. Os meninos eram um pouco menor. Eu estou lá no meu quarto estudando, quarto, segundo pavimento. Estou lá estudando, concentrado. De repente, olha para mim, eu ouço uma cantoria assim, ó. Uma pessoa cantando assim. Irmão, na hora que eu estava sentado, eu me arrepio, Deus é tremendo. Na hora que eu estava sentado, o Espírito de Deus me disse assim, ó, tem uma pessoa despida, nua, chamando a atenção para você ir para essa janela. Desse jeito. Eu gritei a Carla: Carla, faz favor aqui. Quando a Carla chegou, ela disse: que foi? Eu disse: vai nessa janela e vê se tem alguém nua banhando no quarto. Pergunta para ela, dito e feito, irmão. E a pessoa querendo chamar a minha atenção, que era na janela. Aí em outra oportunidade, falando aqui para não escandalizar na internet, meu cunhado não crente, desviado do mundo, pegou umas revistas pornográficas. Aí terminou de ler, geralmente quem tem essas coisas esconde, né? O que ele fez? Ele não, oportunista. Abriu a revista e jogou bem assim, ó, no terraço da casa. A primeira pessoa a levantar na casa, quem era? Eu. Uma pior, já aqui em Campinas. Meu celular, irmão, só baixa alguma coisa se eu quiser. Download não é automático. Então qualquer coisa que vier, eu tenho que baixar. Isso é por segurança. Maravilha. Aí um dia me chamaram para evangelizar um ateu. Estou encerrando, já está na hora. Me chamaram para evangelizar um ateu. E aí eu fui evangelizar ele pelo celular. Sabe o que esse ateu fez? Pegou meu número, Poliana, colocou num grupo de distribuição de vídeos e imagens pornográficas. Meu número. Só que meu celular está lá para não baixar. E eu estou dormindo, eu e a Carla, aquele soninho da tarde, depois do almoço. Estamos lá cochilando e o celular vibrando e muita imagem. Aí acordei. Quando eu acordei, que eu olhei, grupo? Irmão, graças a Deus, todos os vídeos e imagens estavam embaçados. Mas, irmão, pelo embaçado, tu já perceberá tanta porcaria, irmão. Agora, você imagina, se o meu download fosse automático, o que as pessoas do grupo iam dizer? Ó quem está vendo os vídeos. Viu como Deus te livra? E como o oportunista não perde uma oportunidade? Pode ser uma conversa nos bastidores, pode ser uma imagem, pode ser uma publicação. Mas eu posso profetizar com autoridade para a sua vida? Por favor, levante a mão, porque eu sei o que eu estou falando. Deus não deixará o diabo tomar oportunidades para derrubar a tua vida, o teu casamento, a tua família, o teu ministério. Qualquer vantagem que ele queira alcançar está anulada nessa noite, cairá por terra. E eu declaro para o teu casamento, para a tua vida pessoal, espiritual, para a tua família, livramentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem toma posse do livramento, fecha a mão e coloca a mão no coração e fica de pé comigo, em nome de Jesus. Para que Satanás não tome vantagem de tal situação, pois não ignoramos os seus ardis ou os seus processos. Diga comigo: o inimigo, além de oportunista, não trabalha de vez, produz um processo. Irmão, inteligência total. Que isso, pastor? O senhor está exaltando o diabo? Não, estou falando de realidades bíblicas. Inteligentíssimo. Vou te dar uma prova da inteligência. Olha aqui. Uma prova da inteligência do inimigo. Quem lembra aqui da aprovação de Jó, diga amém.
Preste atenção, preste atenção. Na segunda vez que o diabo vem provar Jó, na segunda vez, preste atenção, para você não perder e dar glória a Deus. Na segunda vez, Deus diz assim, ó: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, preste atenção, e ainda retém a sua integridade. Quem falou isso? Diga comigo, Deus. Diga comigo, Deus. Preste atenção, Eric. Na segunda vez, Deus diz: Jó ainda retém a sua integridade. Na segunda prova, quando o diabo veio, o que foi que a mulher de Jó disse? Tu ainda retém a tua integridade? Da onde aquela mulher ouviu aquela palavra, irmão? Tu ainda retém, Jó, a tua integridade? Fala alguma coisa e morre. Irmão, quem colocou aquela palavra na boca daquela mulher foi o próprio Satanás, que ouviu de Deus. Ah, ele ainda retém? Pois eu vou mexer no que ele retém. Agora, mesmo sendo um ser inteligente, quando Deus quer, ele se perde. Quer que eu prove? Irmãos, imagine só, o diabo, cujo maior pecado dele é a soberba, ouvindo mais ou menos assim, ó: de Eric não tem ninguém igual a ele na terra. Não tem ninguém igual de Eric, ele é um dos melhores homens. Por que o diabo não pegou aquela declaração e atacou Jó com soberba? Pronto. Queria fazer alguma coisa? Ah, Jó é o mais crente, né? Ah, Jó não tem ninguém igual a ele, né? Pois eu vou fazer isso com Jó. Vou chegar no ouvido dele e dizer: ô Jó, Jeová me disse que não tem ninguém mais crente que tu, ó. Mas por que o diabo não usou isso, irmão? A Bíblia é fantástica, irmão. Por que o diabo não usou isso? Porque a Bíblia diz que a soberba é a condenação do diabo. Ele foi soberbo, queria ser igual a Deus. Por que ele não pegou o coraçãozinho de Jó lá e atiçou? Jó, tu é o mais crente, Jó, tu é o melhor. Você sabe que alguns anos atrás um grande cantor da nossa nação, aí grande no sentido volumoso, que grande mesmo é quem se abaixa, quem é servo, bateu no peito e disse assim, ó: esses cantores aí, nenhum é igual a eu. Não dá nada, eu estou acima da média. Vocês lembram desse episódio? Rapaz, o caba pegou uma pancada de 7 anos de humilhação, pesou no bolso, chorava para cantar, chorava para fazer show, não tinha. Depois ele, com humildade, se vocês quiserem, procura. Eu estou falando do Thales Roberto. Procura ele testemunhando que realmente ele foi tão soberbo que Deus teve que abater ele. Quer que eu vá mais longe? Eu conheço um rei de coroa na cabeça, dono do maior império de sua época, chamado Babilônia. No dia que ele disse assim, ó: eu, Nabucodonosor, sou rei dos reis. Aí Deus, como é que é? Como é esse negócio aí? Tá bom. O orvalho do céu vai te molhar, vai crescer pelo em teu corpo, tu vai andar como um animal, vai comer a erva do campo, para tu saber que o Altíssimo reina, ele tem o poder, dá o reino a quem quer, tira de quem quer, porque eu sou Deus. Mas o diabo não pega Jó nisso, porque o Deus que nos manda ser provados é o Deus que já preparou a nossa aprovação. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por quem está sendo provado. Eu quero orar por quem está sendo entristecido por um tempo. Eu não sabia que Deus ia renovar as minhas forças num homem que passou já 2 dias muito mal, fraqueza no corpo, para lhe trazer essa mensagem nessa noite que eu nem estudei, nem preparei. Mas Deus está falando contigo. Eu quero aqui publicamente agradecer a Deus pela vida do Gabriel e por essa mensagem. Se Gabriel tivesse noção da mensagem que ele pregou aqui hoje, se ele tivesse ideia, quero agradecer a Deus por cada um que veio nesse culto. E eu quero abençoar a tua vida. Pai, tua palavra é poderosa, Pai. A obra é tua, sempre foi tua. Que difícil para a gente que está dentro olhar os de